Uma voz imponente que transmite vibração e emoção. A narração foi por acaso. E como eu sou metido a besta, vamos dizer assim, né, de encarar qualquer coisa, eu estava indo para a Arena Pantanal para comentar um jogo do Campeonato Brasileiro, que era Cuiabá e Bragantino. No meio do caminho me ligaram. Olha, o narrador não vai poder fazer o jogo. Falei, tá, e agora? Você narra? Eu sem preparação nenhuma, falei, pô, vou narrar como, cara? Eu nunca narrei. Né? Falei, mas quer saber? Vou encarar. Né? Então ficou eu, mais um comentarista, e ali narrei o meu primeiro jogo, né? Cuiabá e Bragantino. Para minha sorte foi 0-0, né? Um jogo de pouca movimentação. E aquela coisa da preocupação de você não errar o nome, né? Até que depois caiu minha ficha, falei, pô, eu tô no rádio, né? Se eu errar o nome, ninguém tá sabendo, ninguém sabe quem tá com a bola, né? Posso falar qualquer um aqui que não tem problema, então. E foi, aí fui pegando gosto da coisa. Isso no Campeonato Brasileiro de 2022. E aí eu fui pedindo para narrar outros jogos. Falei, pô, deixa eu narrar esse jogo, deixa eu narrar esse também e tal. E fui tomando gosto da coisa até que acabei virando narrador não, mas estando narrador lá na Metrópole FM. Depois de narrar alguns jogos de futebol, outra paixão apareceu na vida do narrador. Marcelo Neves se tornou nesta temporada a voz da Conferência Centro-Oeste da Liga de Futebol Americano, narrando jogos como mandante das equipes do Cuiabá Arsenal e do Rondonópolis Hawks. Futebol é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Um moleque de 5 anos, de 10 anos, que está jogando futebol de botão em casa, ele está narrando o jogo dele ali também. Né? Eu fiz muito isso quando era criança também, jogando futebol de botão. Ali com meu irmão, a gente narrava os jogos ali. Então, você pega essa memória. No futebol americano, é diferente. Primeiro, é um esporte que você não está tão habituado, né? Apenas de assistir, de jogar videogame. Então você tem os termos que são totalmente diferentes, os termos são em inglês, né? Um tackle, a sideline, que é onde o pessoal fica ali pelo lado de fora, um onside kick, que é o cara tentar dar um chute mais curto para tentar recuperar, o touchdown, né? O fumble. Então você tem esses termos que você vai tendo que se familiarizar e com o estilo de jogo também. E aí eu teve o convite, né, do Cuiabá Arsenal para poder narrar os jogos deles aqui na temporada passada e tomei gosto da coisa, né? E aí eu fui estudar mais o jogo, porque uma coisa é você assistir a NFL, ver o Everaldo Marques narrando, ver o Ari Aguiar narrando, ver o Fernando Nardini, mas isso é diferente. Outra coisa é você narrar, é você pegar para fazer a coisa. E a diferença se dá também, futebol, você não precisa explicar o que está acontecendo. Você narra o jogo, você entrega o jogo. No futebol americano, você tem que explicar. Além de narrar, de levar a emoção, de fazer as brincadeiras, você tem que explicar o que está acontecendo. Você tem que explicar o que é um fumble. Você tem que explicar o que é um tackle. Você tem que explicar o que é uma interceptação. Você tem que explicar o que é um sack, né? E isso é o bacana também, de você, além de estar narrando, você está levando esse esporte e vendo isso aumentar cada vez mais, né? Com a galera, com a torcida, é legal. E ele tem a missão de narrar os jogos de duas equipes rivais no esporte mato-grossense. Como fazer isso? Diante da pressão dos dois times nas partidas? É treta. Vou dizer o seguinte, é treta mesmo, né? E a gente acaba sendo o motoboy de treta na parada. Porque a rivalidade entre o Cuiabá Arsenal e o Rondonópolis Hawks, trazendo para o futebol, é algo similar a um Grêmio e Inter, a um Flamengo e Vasco, a um Palmeiras e Corinthians, né? É aquela coisa mesmo de provocação, de um tirar o jogador do outro, o jogador que sai de uma equipe e vai para outra, ele passa a ser mal visto pelo outro time, pela própria torcida. E esse ano, nessa temporada, ter sido a voz das duas equipes como mandante, foi um desafio, né? Primeiro, poxa, você narrava para o Cuiabá Arsenal, agora você está narrando aqui para a gente também.
E eu consegui entregar o jogo de uma certa forma, de levar o futebol americano bacana, tanto para a torcida, porque tem um outro detalhe, né? Quando a gente faz a narração não vai só para o canal do YouTube. Ela vai para o alto-falante do estádio também. Então, quem está nas arquibancadas está ouvindo o que a gente está narrando, está ouvindo o que a gente está falando também. Então, não é só para quem está no YouTube, né? E hoje eu pude perceber que eu tenho o respeito dos atletas de ambas as equipes, eu tenho o respeito das duas diretorias, eu tenho o respeito das torcidas das duas equipes também. Então eu me sinto em casa, né? Tanto estando com o Rondonópolis Hawks quanto com o Cuiabá Arsenal. Nesta caminhada, além de narrar jogos de futebol e de futebol americano, Marcelo Neves também prestou a voz por 2 vezes na final do Brasileiro Feminino de Rugby e quer ampliar o leque e narrar outros tipos de modalidade. Quando você sai um pouquinho do futebol para poder começar a ter esse desafio de narrar outros esportes, para mim é impactante, né? De você viver uma outra cultura, de você viver uma outra realidade, de você poder levar aquilo para o torcedor. Porque o torcedor do futebol americano, o torcedor do basquete, o torcedor do rugby é totalmente diferente do torcedor do futebol. O cara está apaixonado, ele está prestando atenção no que você está fazendo, no que você está falando e também no que o cara está fazendo dentro do campo, né? Então, uma realidade diferente. E eu gostaria de ter mais pessoas embarcando nessa onda também para poder levar e divulgar mais também outros esportes, né? E como todo ser humano é movido a sonhos, com ele não é diferente. É um sonho, depois que entrei no futebol americano, de narrar uma partida da NFL. Quem que não quer narrar um jogo ali do Patrick Mahomes? Quem que não quer narrar um jogo do Jordan Love? Né? Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, Kansas Chiefs, né? O Tampa Bay Buccaneers, Miami Dolphins. É a nata do esporte, né? Do futebol americano. Né? E também, quem sabe, hoje, com o futebol de flag, que é uma outra modalidade do futebol americano, virou esporte olímpico, estará nas Olimpíadas de Los Angeles, por que não narrar também o flag aqui, para quem sabe nós temos atletas de Mato Grosso representando o Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles. O lançamento pelo lado e interceptação da